internet, nos mais diferentes pontos do Brasil e do mundo, pela iasd.org, não é isso? Eu acho que eu coloquei o microfone muito perto aqui, diminui, cadê o pessoal do som? Tá bom aqui? Deixa, mexe. Tá bom? Então tá certo. E é muito bom nós estarmos aqui. Existe um teórico americano chamado Albert Bandura. Eu não sei se ele é americano ou ele mora... a nacionalidade dele, ele foi professor em Stanford. E ele fala do conceito de modelagem baseado em Vygotsky. E o conceito de modelagem é que as crianças sempre aprendem pelos exemplos que elas veem. E eu vi isso muito claro aqui, né? E emociona a gente quando você vê as crianças assim se envolvendo. Eu achei interessante como é que eles pegam assim com firmeza aquilo ali, com seriedade. Eles estavam ensaiando ali como é que ia segurar a cestinha, a salva, né? Na hora do louvor, teve um que veio aqui, pegou o microfone todo empolgado. Eu acho que está dando microfonia aqui. Ele pegou o microfone todo empolgado aqui e veio até aqui à frente e falou, e ali na frente, olhando o amém deles, eu falei, puxa vida, alguns até imitando a linguagem de sinais. Aliás, bom dia para todos aqui também, viu, da linguagem de sinais. Eu fiquei achando interessante aqui como é que faz. A parte mais fácil foi quando ele traduziu em linguagem de sinais a orquestra. Esse eu aprendi. Você sabe... Já que você sabe linguagem de sinais, o que significa isso aqui, ó? Tá vendo? Não sabe, ó. E tá no Rio Grande do Sul. Ah, tá certo. Mas eu falei em gauchês. Boca aberta? Não. Quem é gaúcho entende a piada. E como eu sou mineiro, não sou gaúcho, eu acho que em virtude disso eu recebi um pedido aqui. Eu sou mineiro. Pastor, se possível, fale rapidamente sobre o queijo. É sério, o pedido é sério. Eu vou, infelizmente, ficar devendo esse pedido aqui, porque o horário está meio avançado. Eu não sou da área né, de nutrição. Eu estou apanhando aqui que estava dando microfonia. Agora, eu acho que eu coloquei muito perto aqui. Vê se está bom. Desculpe eu estar regulando isso aqui, gente, mas como professor eu sei que se o som não tiver bom, você já tem ruído de comunicação, e o som que eu ouço aqui da frente é diferente do de vocês, que eu ouço pelo retorno. Quem é músico sabe disso. Então eu pergunto, para vocês está bem o som? Porque para mim aqui está dando microfonia direto no retorno. Por isso que eu estou toda hora mexendo aqui. Muito bem, irmãos, eu queria agradecer ao pastor Álvaro por me ceder o púlpito. Realmente ele foi nosso pastor ali no NASP. O interessante é que lá ele falava um pouquinho diferente, não tinha esse negócio de tu tá te arrumando. Ele mudou um pouquinho, viu? Em São Paulo era diferente o sotaque. Eu quero convidar a todos que meditem comigo um pouquinho nessa manhã, você que está em casa também, sobre a história de Moisés. E nisso eu gostaria de intitular o sermão com um tema um tanto curioso: o cajado de Moisés. O cajado de Moisés. Que sermão eu poderia fazer baseado num tema como esse, ainda mais procurando falar da fidelidade às coisas de Deus? Vamos abrir a Bíblia onde começa a história de Moisés, no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Você conhece a história? Moisés nasceu no Egito, foi educado para ser filho da filha de Faraó. Ele foi preparado para ocupar o trono do Egito. Moisés estava sendo colocado para ser um dos homens mais poderosos da terra em seu tempo, algo semelhante ao presidente dos Estados Unidos da América. E Moisés, um dia, cometeu uma bobagem. Ele matou um egípcio na tentativa de salvar o povo hebreu, fugiu porque assassinou o egípcio e foi parar em Midian. E ficou como pastor de ovelhas em Midian por aproximadamente 40 anos. A Bíblia dá números redondos, mas pode ter sido 38, 35, 40 anos é o número que a Bíblia dá. E ali em Midian, um dia ele teve um encontro que marcou a sua vida, um encontro com a presença gloriosa de Deus.
Êxodo capítulo 3, versículo 1, disse, eu vou ler do 1 até o 5. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e ela não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá. Como é que continua o texto? Tira as sandálias, porque esse lugar que você pisa é santo. Eu vou nessa manhã fazer várias análises da história de Moisés com vocês, com o que nós podemos pegar pela arqueologia. Antes, deixe-me dizer uma coisa para não ser mal interpretado. Eu acho que eu vou trocar, porque para mim está dando microfonia aqui e está incomodando. Pode ser? Alô? Pronto, esse aqui está melhor. Pelo menos para mim aqui deu uma diferença. Para vocês também, né? Mas vocês entenderam o que eu falei até aqui? Eu pensei que o assim era só para educação, então. Deus, acima de tudo, é um pedagogo. Deus é um sujeito, um ser didático. E como ser didático, Deus fala com cada cultura, com cada povo, com cada etnia, numa linguagem que eles podem entender. Eu vou explicar para vocês, especialmente aqueles que não conhecem tanto a Bíblia, estão começando agora, ou mesmo quem já estuda, como é que funciona esse processo da revelação de Deus. Deus revela coisas da eternidade, coisas do Supremo, do céu. Imagine que você pegue um índio que nunca teve contato com a civilização, nunca. Ele nasceu e criou no meio da selva amazônica, só vendo árvores, macacos, animais, outros índios. Você pega esse índio adulto, coloque uma venda nos olhos desse índio e traga o índio até ao centro de Porto Alegre. E deixe o índio por 1 hora contemplar tudo o que ele puder. Pessoas tirando selfie, falando ao telefone. Tem metrô aqui em Porto Alegre? Tem? Um trem, né? Pegando um trem aqui em Porto Alegre, vendo os navios ali no Guaíba, o próprio Guaíba. Depois você coloca a venda nos olhos desse índio e o leva de volta até a floresta. Quando ele acordar lá no meio dos outros amigos, a primeira sensação dele vai ser qual? Espanto. Segundo, ele não vai aguentar ficar calado. Ele vai querer contar para os demais o que ele viu. Mas quando ele for contar para os demais o que ele viu, o que vai acontecer? Falta-lhe vocabulário. E os outros índios não viram o que ele viu. Ele vai tentar traduzir para eles numa linguagem acessível. Talvez, ao invés de falar de um helicóptero, ele vai lembrar de uma libélula. Ele vai falar que ele viu uma libélula grande no céu, com pessoas na barriga dela. E se houver um antropólogo junto com ele, eles vão falar, mas como é? Aí o antropólogo vai falar, isso aí chama helicóptero. E os outros índios vão perguntar, mas como é que é um helicóptero? É exatamente como ele falou, é como se fosse uma libélula gigante com pessoas dentro dela. O que o antropólogo e o índio estarão fazendo? Estarão traduzindo para uma realidade local coisas muito maiores do que aquela realidade. Entenderam isso aí? Sim ou não? Pois saibam que nós, perante as coisas do céu, somos menos do que pessoas que nunca saíram da floresta contemplando a cidade grande. Então a Bíblia, os profetas, são Deus falando com sotaque humano. E no sotaque humano, Deus traduz. O céu não é um decalque do que o Apocalipse falou, mas também não é simbólico. O céu é real,
Mas Deus mostrou a Nova Jerusalém para João numa linguagem que ele pode entender. Então não adianta a gente ficar agora fazendo medida. Nova Jerusalém deve ser do tamanho de Nova York, deve ser do tamanho de São Paulo, tal, tem tantas medidas. Aquilo ali é a forma que Deus usou de mostrar o inefável para um profeta chamado João. E em falar na sua cultura, Deus também respeita a cultura da pessoa até um determinado limite. Por quê? Porque senão aquela pessoa não entenderá a mensagem dele. Por exemplo, o povo de Israel que saiu do Egito era um povo massacrado pela escravidão, era um povo inculto, era um povo duro. Os homens não eram corteses com as mulheres, eram homens brutos, homens do deserto. Imagine a mulher menstruada no meio do deserto com aquele monte de homem. Eu não sei se eles teriam as noções de higiene que nós temos hoje, de respeitabilidade pela mulher. Eu não sei se a mulher teria aquele direito de falar assim, não, meu bem, eu não estou bem hoje, porque eu estou... Nem entenderiam. Se Deus fosse dar uma aula de medicina para os homens, ia ser uma bagunça tão grande. Então o que ele falou? Moisés, fala com eles o seguinte, quando a mulher estiver menstruada, ela está impura. O homem não pode tocar nela, senão ele vai estar impuro também. Ah, é? Tá bom. E a mulher era retirada do arraial, não por machismo, mas para proteger a mulher naquele momento, que aí o marido não ia incomodá-la, ela ficaria com outras mulheres na mesma situação. Então nós temos que fazer esse filtro sociológico quando nós lemos a Bíblia, se não fora de contexto, parece que Deus foi um déspota, um racista, um machista, qualquer coisa assim. Quem diz que mulher menstruada é impura? Aí alguns até hoje pegam esse texto e mulher quando está menstruada não pode subir ao púlpito, não pode pregar, não pode... Vocês entenderam a questão? Entenderam o texto no seu contexto? Deus, então, não é que ele mente, mas ele fala numa linguagem que as pessoas possam entender, porque Deus é didático. Eu vou dar mais um exemplo para ter certeza que a minha mensagem não vai ser mal compreendida. Quando alguém espirra, por educação nós dizemos o quê? Saúde. Sabe de onde veio esse hábito? Na Idade Média, acreditava-se que quando a pessoa espirrava, a alma da pessoa saía pela boca. Então, uma forma de garantir que a alma voltasse era dando uma bênção para ela. Por isso que em inglês é bless you. Bendito seja. Para que a alma voltasse. O tempo passou e existem semânticas. E hoje, quando alguém espirra, eu sou adventista do sétimo dia, eu tenho uma doutrina bem formulada sobre o estado do homem na morte, o que é a alma, como muitos de vocês. Mas mesmo assim, se alguém espirrar, eu vou falar saúde. E se Jesus estivesse aqui hoje, Jesus também diria saúde. Isso não significa que Jesus estava endossando a crença que a alma sai pela boca. E também não significa que Jesus estava dizendo que uma vez que você espirrar, se o outro falar saúde, é que você não vai gripar. Jesus não está dando um conselho sobre reforma de saúde, se ele estivesse aqui e dissesse saúde para você, ele estaria sendo apenas educado. Agora, pegar isso ao pé da letra, não, quando alguém espirra, um bom remédio é falar saúde, que a pessoa se cura. Ficou claro para a igreja, para quem está entendendo, assistindo em casa, o que significa esse negócio de Deus falar na cultura? Agora vocês estão prontos para eu entrar na história de Moisés. Moisés viveu por muitos anos no Egito, 40 anos. Depois mais 40 anos no deserto, em boa parte para desaprender as coisas erradas que ele aprendeu no Egito. Mas tem coisas que ficam, Eu até brinquei aqui com o pastor Álvaro, questão de sotaque. Eu posso morar 20 anos aqui no Rio Grande, a hora que eu abrir a boca você ainda vai ver o sotaque mineiro me traindo. Porque tem coisas que ficam com a gente, tá certo? Você chega e te perguntam sobre o queijo, é normal, eu sou de Minas. Então Moisés também, depois de tanto tempo ali no deserto, ainda tinha muita coisa que ele aprendera no Egito. E mais, quando você aprende na infância, aí fica mais grudado ainda na cabeça. Muitos de vocês, eu tenho certeza que nunca foram à Alemanha, mas falam alemão porque aprenderam com os avós na infância. E pode passar um tempão sem falar alemão, a hora que alguém fala, volta. Se você aprende a língua depois de adulto, você perde a fluência. Então Moisés tinha aquela cultura pagã ainda aqui. Então Deus falou, olha, eu vou falar com ele dentro dessa cultura pagã, não porque eu estou endossando isso, mas para que ele possa entender. O fato de Moisés tirar a sandália porque estava diante de Deus não era uma doutrina. Se fosse assim, eu deveria estar descalço ao pregar aqui hoje.
Eu sei que os muçulmanos tiram o sapato quando entram na mesquita e outros grupos orientais, mas aqui, isso tudo é posterior a Moisés. Eu fiquei me perguntando, por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias? Porque Moisés aprendera que diante de uma divindade não se pode estar calçado. Eu tenho lá no Museu do NASP uma réplica dessa pedra aí, a pedra de Narmer. Esta paleta de Narmer é uma placa, possivelmente era uma placa para cosméticos egípcia. Ela é datada da primeira dinastia egípcia. Então, Narmer foi o primeiro faraó do Egito, um dos primeiros ali do Egito. E o nome dele aparece, é o mais antigo escrito hieroglífico que nós temos, do faraó Narmer. E eu nunca tinha parado para prestar atenção numa coisa. Eu tinha essa palestra, já dei aula sobre ela, até que um dia desses, examinando a cópia que nós temos lá no NASP, me chamou a atenção, eu marquei ali com setas, que o faraó Narmer, que está destruindo um homem, aqui a foto não está mostrando, mas abaixo do pé dele estão os mortos inimigos. Lembra também na Bíblia, fala assim, vocês pisarão os ímpios debaixo das plantas dos vossos pés. Deus usa a linguagem que eles possam entender. Mas o que me chamou a atenção é que o Narmer está descalço. Ele está descalço. E logo atrás dele ali tem um outro escravo segurando nas mãos as sandálias dele. Eu falei, será que não tem aqui uma pista por que Narmer, egípcio, Moisés, egípcio, por que Moisés tirou a sandália? Aquele pássaro que aparece à minha direita, à direita também de vocês, é o Horus, o deus falcão. O Horus é o que está dando para ele a vitória. Engraçado que ele tem a vitória também descalço, com alguém segurando as sandálias dele. Aí eu encontrei uma tese doutoral de Amy Calvert. Ela fez uma tese em egiptologia, exatamente sobre a arte no passado. E ela começou a olhar vários desenhos das paredes dos sarcófagos egípcios, do livro dos mortos, etc. E ela percebeu o seguinte, que sandálias normalmente não são usadas quando há uma descrição da presença divina, especialmente quando Deus é apresentado como dando algo ao rei. Agora, o interessante é que no mundo dos vivos, quando vai estar diante da divindade, o egípcio usava uma sandália assim, branca. Ele ficava descalço, ou quando Deus aparecia manifesto para ele assim, ao vivo e a cores, ou quando ele estava no mundo dos mortos. Então, das duas, uma. Moisés, no início, pensou, ou um Deus glorioso está aparecendo por mim, ou eu morri. Porque ele está mandando eu tirar o sapato. Entenderam então por que Deus manda tirar o sapato? Olha, quem está aparecendo para você aqui é o próprio Deus. A seguir, tem uma coisa que me chama a atenção. Quando Deus fala com Moisés e diz assim, você vai ao Egito, vai tirar o meu povo do Egito, Moisés faz uma pergunta para ele que está no verso 13. Disse Moisés a Deus, eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A pergunta faz sentido, faz ou não faz? Olha, o povo ficou 200 e tantos anos no Egito, uma boa parte disso aí como escravo. Eles já esqueceram do Senhor. Qual é o teu nome? É uma pergunta legítima, mas Deus se recusa a dar o nome dele. Deus se recusa. Ele fala, olha, diga que o eu sou o que sou, te enviou. Quando também Jacó luta com o anjo também, que ele pergunta qual é o teu nome, o anjo, por que você me perguntas a respeito do meu nome que é maravilhoso? E eu também fiquei me perguntando, irmãos, por que Deus não revelou o nome dele? Qual o problema? Qual o problema de Deus falar assim, não, tá bom, meu nome é Yahweh, ou Hashem, para não pronunciar o nome de Deus de maneira, né? Meu nome é Hashem, ou Adonai. Não quis dizer o nome. Por que Deus reluta em dizer o seu nome? De novo, eu fui à história egípcia para tentar encontrar o pano de fundo disso. E o que eu descobri foi interessante. Os egípcios tinham o nome como sendo parte da pessoa. O nome fazia parte da pessoa. Tanto é que quando você queria matar uma pessoa, você riscava o nome dela. E Moisés, quando pede a Deus para perdoar o povo, o que ele fala? Perdoa esse povo ou risca o meu nome, quer dizer, mate-me.
Acabe com a minha existência. E na cultura egípcia, que ainda estava presa no subconsciente de Moisés, conhecer o nome real de uma divindade e pronunciá-lo é ter o controle sobre essa divindade. Entende? Então, tanto é que daqui a pouquinho eu vou falar com vocês da luta no mundo dos mortos, na luta de Sete contra a serpente, a Pepe. E Sete consegue destruir a serpente porque ele conhece o verdadeiro nome dela. Os sábios egípcios, os magos do Egito, eles sabiam o nome verdadeiro da divindade. E na cultura deles, quando eles estavam fazendo lá os rituais, eles pronunciavam o nome verdadeiro da divindade e a divindade então era obrigada a obedecer. Por isso que uma oração feita por um sacerdote egípcio era maior do que a oração feita por alguém que não fosse religioso. Porque alguém não religioso falaria assim, ó grande Horus, ajude-me. Mas o sacerdote ia falar assim, ó grande, ia citar o nome verdadeiro de Horus, não tinha como Horus não atender. Saber o nome verdadeiro de uma pessoa era ter o poder sobre ela. Em alguns casos, até poder matá-la. Tanto é que os egípcios, eles tinham 2 nomes. Sabiam disso? Quando a pessoa nascia, ele tinha um nome público e tinha um nome secreto, que é essa serpente que aparece aqui no lado, a Renenutet, essa serpente, essa cobra, era uma divindade que protegia o nome da pessoa. E o egípcio, ele guardava o nome real dele, então se eu fosse um egípcio na época de Moisés, vocês me conheceriam como Rodrigo, mas eu teria um nome secreto, que era o meu nome verdadeiro, que ninguém sabia. Por quê? Na cabeça deles, se o meu nome secreto fosse José, e alguém soubesse o meu nome secreto, e escrevesse o meu nome num bonequinho de argila, quebrasse esse boneco, queimasse ou enterrasse, eu teria morte eterna. Vamos pegar a cultura. Saber o nome de uma divindade é ter o controle sobre ela. Se Deus falasse com Moisés, meu nome é Yahweh ou Hashem, Moisés poderia supor que ele teria um controle sobre aquela divindade. E Moisés tinha o mau hábito de querer fazer as coisas por conta própria. Lembra que ele matou o egípcio para resolver por conta própria? Então Deus falou assim, eu não vou te falar o meu nome para que você não pense que você pode ter o controle sobre mim. Eu que sou o Deus aqui. Ficou claro isso para vocês? Esse bonequinho que vocês estão vendo ali é o texto de execração, já vários foram encontrados no Egito. É quando você escreve o nome da pessoa, quebra aquela argila ou boneco, enterra, cospe naquilo ali, então você acaba matando a pessoa na crença deles. Na crença deles. Deus então não revela o seu nome e manda Moisés lá, mas aí começa agora o impasse. Moisés tem medo de chegar até o faraó, ele não se sente capacitado, e Deus faz aquela pergunta básica para ele em Êxodo capítulo 4, verso 2, Moisés, vai lá, não posso, Senhor, eu já estou aqui, o que você tem na sua mão? E o que Moisés responde? Um cajado, uma vara. Algumas Bíblias trazem uma vara, outras Bíblias trazem um cajado, no hebraico é a palavra mater. O que era o cajado? Antes de eu continuar, deixe-me abrir um parênteses aqui, que é uma pergunta que muita gente faz. Qual dos cajados foi miraculoso? O de Moisés ou de Arão? Quer ver? Abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 7, versículo 9 e 10. Êxodo capítulo 7, versículo 9 e 10. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão e ele se tornou em serpente. Muita gente pensa que foi Moisés que jogou, foi o de Arão. Quando você vai no verso 20 também, a praga também, a primeira praga, foi o cajado de Arão. Olha o que diz aqui. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o cajado, ou o bordão, feriu as águas que estavam no rio.
Eu, particularmente, vou dar para vocês a minha interpretação. Não sei se eu estou certo, é a hipótese que eu trabalho. Na minha interpretação, era o mesmo cajado. Tá bom? Era o mesmo cajado. Por que eu cheguei a essa conclusão? Em primeiro lugar, eu tenho os versículos ali. Quem quiser cópia desse PowerPoint depois, eu deixo lá no computador da igreja. Só você trazer um pendrive. O pessoal pode passar os slides, pastor, sem problema nenhum. Eu acho que é importante. Tem gente que fala assim, mas você não se importa de pegar o sermão e copiar? Eu falei, o sermão não é meu, é de Deus. E quanto mais falar, o que foi que você pediu à igreja aqui? Não é para se reunir para pregar o evangelho? Se eu ficar com ciúme do sermão que eu prego, que ninguém pode... O que eu não posso fazer é que muita gente fala assim, até ontem eu falei, né? Me passa por e-mail. Eu não tenho condição, irmãos. Imagina se eu soltar o meu e-mail, é uma média de 30 por dia. Eu não consigo responder nenhum nem dois, e a gente tem outras coisas para fazer além de responder e-mail. Por isso que eu não posso prometer dar o meu e-mail para eu te passar mensagem, material. Infelizmente, é desumano eu tentar fazer isso. É impossível. É impossível. Mas eu não tenho ciúme do meu sermão, no sentido que você não possa pegar o PowerPoint ali na igreja e copiar. Não tem problema nisso. A verdade é de Deus, não é minha. Não é isso? E depois você pode pegar, reanalisar, olhar os versos. Então, por que eu penso, eu particularmente, que o cajado era o mesmo? Porque Deus fala com Moisés, esse cajado que você está na mão agora, aquele que virou serpente, você vai levá-lo diante de Faraó. Então, se é o que ele levou diante de Faraó, só pode ser o mesmo. Depois também, na outra passagem, quando assim, o cajado era intercalado entre Moisés e Arão. Em alguns versos Deus fala para Moisés erguer o cajado, em outras fala para Arão erguer o cajado. E no final, quando Moisés fere as águas de Meribá, diz que o cajado de Arão, ou a vara de Arão que havia florescido, foi colocada diante do Senhor. E lá no final, quando Moisés vai ferir a rocha em Moriá, diz que ele pegou o cajado que estava diante do Senhor e feriu a rocha 2 vezes. E não era para ele fazer isso, né? Ferir a rocha. Então ali, por isso que eu acho que era o mesmo cajado. Mas foi só uma curiosidade para vocês continuarem. Agora, falando em cajado, você se lembra que quando eu mostrei a imagem do Narmer, ele tinha na mão o quê? Uma vara. Uma vara. O que seria essa vara que Moisés também tinha na mão e como ela era importante no Egito? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 46, versos 33 e 34. Gênesis 46, versos 33 e 34. Aqui é a história de José do Egito. E ele diz para os irmãos dele: quando, pois, Faraó vos chamar e disser qual é o vosso trabalho, respondereis: teus servos foram homens de gado, pastores, portanto, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Aqui existe uma contradição na cultura egípcia antiga, porque de fato eles consideravam pastores de ovelhas, de gado, imundos. O egípcio se barbeava, rapava o cabelo para apresentar as oferendas dele. Ele não gostava de pelos no corpo. O egípcio não tinha. O único pelo que ele tinha era quando a criança tinha um pequeno cabelo aqui fazendo uma trancinha. Fora isso, eles rapavam por causa de piolho. Havia muito piolho no Egito. Muito piolho no Egito. Então, por exemplo, barba, você vê os egípcios, eles são sempre barbeados. José, né, quando foi apresentado diante do faraó, ele teve que se barbear. Os hebreus não, já eram barbudos, já tinham cabelo grande. E pastor de ovelha podia pegar piolho, então o egípcio não gostava. Onde é que está a contradição? É que apesar da profissão de pastor estar na base da pirâmide, sabe qual que é o símbolo máximo no topo para Faraó? Pastor. Faraó é considerado o pastor dos homens perante os deuses. Então você tem, por exemplo, aqui essa imagem de Sete I. Sete era o pai de Ramsés. O Sete é o maior, é o pai. O Ramsés, famoso Ramsés II, é o que está atrás dele. O que vocês estão olhando nas duas mãos de Sete? Sete I. O que ele tem? Um cajado e uma vara. Lembra que no Salmo 23 fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Em virtude do tempo, eu não vou ler as outras passagens, mas elas falam de 2 instrumentos, da vara e do cajado.
Em Samuel fala que a vara, ao que dá a entender, era um instrumento de batalha, de guerra, de proteção. Por isso que ela aparece como uma clava, como um como é que fala? Bastão. Às vezes é como se fosse um bastão. Por exemplo, Davi usou a vara para poder matar o urso que veio atacar o rebanho. A vara ou o bastão, eu não gosto muito dessa tradução vara, porque dá a entender que é uma coisa fina. Eu sei que a Bíblia traduz por vara, mas essa tradução dá uma coisa fina. A vara era mais um bastão, um porrete mesmo. Estão vendo na mão do... E o outro, que era o cajado, parece um cabo de guarda-chuva, é que quando a ovelha caía num buraco, o pastor tirava a ovelha por aquilo ali e içava, literalmente. E repito o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você tem ali a vara e o cajado. Os dois instrumentos na mão do faraó. Isso mostra que o faraó era visto como um pastor. Tutancâmon, também em algumas estátuas de Tutancâmon, ele tem um cajado de pastor na mão. Então, quando Deus fala com Moisés, o que você tem na mão? Um cajado, importante, de pastor? É esse aí que você vai levar agora e vai, porque eu quero que você seja o pastor do meu povo. Você vai deixar de ser pastor do gado e ser o pastor do meu povo. Nesse momento, sabe o que eu acho que Moisés deve ter entendido? Ele quer que eu volte para ser faraó. Entenderam por quê? Porque pastor ele já era. Mas Deus falou para ele abandonar aquela profissão de pastor e voltar para o Egito. Então ele tinha que deixar de ser pastor. E para livrar o povo, o único que era pastor de homens era o faraó. E ele abandonou o trono do Egito porque fugiu. É como se Deus falasse, não, agora você vai voltar e vai tomar a coroa, que é isso aí que eu quero. Por isso que ele ficou com medo. Esse aqui é um outro painel de Shempe-Vepet, primeira, que era a filha adotiva de uma sacerdotisa do templo de Amon. E ali, isso aqui é depois do tempo de Moisés, isso é 700 anos antes de Cristo, mas mostra um cerimonial onde a sacerdotisa faz o papel de pastora ali com gado, ali seria o gado de corte, né? Por que o cajado de Moisés virou uma serpente ali no deserto? Lembra que eu comecei esse sermão esclarecendo para a igreja que Deus, como didático, ele vai falar numa linguagem que Moisés pudesse compreender. A serpente, a cobra, não serpente, a cobra, aquela naja, era uma divindade egípcia, que representava o alto e o baixo Egito. E você tem ali as duas. Então, quando aquilo ali apareceu para ele perseguindo-o, era o Egito que ele estava fugindo. Por isso que o cajado virou. Quando Moisés viu aquilo, é como se de repente eu pegasse uma águia e você entendesse que eu estava lembrando o símbolo dos Estados Unidos da América. Uma águia gigante. E a águia me persegue, quer dizer, eu não quero a América. Então Moisés, não senhor, eu não quero voltar para o Egito. E aquela cobra o perseguia. E Deus falou assim, pega pela cauda. Esse pegar pela cauda, muita gente pensa que Moisés teve que pegar pelo rabinho dela, que a última ponta, né? Em hebraico, algumas palavras por extensão pegam tudo. Por exemplo, iad, que é mão, pega do cotovelo até o dedo. Tudo isso aqui é iad. Por isso que os pregos de Cristo podem ter sido colocados aqui, no pulso, que tudo é mão. Tá certo? Nas mãos, te tenho gravado. Pode ser aqui, pode ser aqui. Eu acredito que foi aqui, mas isso é uma outra palestra. Mas também da mesma maneira, quando fala pega pela cauda, se Moisés pegasse pelo meio da serpente, já valia. Porque normalmente alguém que doma a serpente, pega a serpente por onde? Pela cabeça. E na cultura egípcia, se era uma serpente divina, somente pegando-a pelo corpo, ou pela cauda, você poderia ter domínio sobre ela. Olha esse quadro aqui, por exemplo, que me chamou a atenção, do deus Thoth, com 2 cetros, ou 2 cajados, e eles representando o alto e o baixo Egito. E eles têm o formato de quê? De quê? Cobra. São 2 cobras. Vocês estão vendo como é que quando a gente estuda a história bíblica, tendo como pano de fundo a história secular, muita coisa cultural começa a fazer sentido? Agora Deus vira... e tem mais uma coisa, aquele painel completo que mostra o Thoth de um lado, do outro lado você tem o faraó Ramsés.
E me chama a atenção que Thoth pega uma chave da vida eterna, a Ankh, e ele leva até qual parte do corpo do faraó? Pois é, mas que parte da cabeça? Na cabeça, mas qual parte? Olho, nariz, na boca. Aquele painel significa, não tenha medo do que você vai dizer, porque eu colocaria as minhas palavras na tua boca. Deus usa o mesmo jogo de palavras com Moisés, Êxodo capítulo 4, verso 12. Êxodo capítulo 4, verso 12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Como Deus é maravilhoso, Ele vai falando com a pessoa dentro de um jeito que ela possa entender. Ele fala com uma criança de 5 anos de um modo como uma criança de 5 anos entende. Ele fala com uma pessoa de 80 daquele modo. Aqui é um outro exemplo também do deus Nerri, que é um dos deuses primordiais do Egito, junto com Get, com Nut, também segurando 2 cajados lá em forma de serpente. Nota que ele segura pelo corpo ali, literalmente pela cauda, que eu já falei que não é qualquer parte da extensão do corpo da serpente, é pegar pela cauda. Agora, Êxodo 7, verso 1, tem uma passagem estranha. Deus fala com Moisés assim: tu serás Deus para Faraó. Eis que te constituí. Aqui o tradutor deu uma amenizada. Como Deus? No hebraico não tem essa expressão como. No hebraico diz, eu te constituirei Deus para Faraó. Mas por que Deus foi tão enfático? É o seguinte, Faraó achava que ele era Deus em forma humana, o filho de Ra, o representante de Ra na terra, ele era Deus. Então Deus fala com Moisés assim, Faraó pensa que ele é Deus? Você que vai ser mais Deus do que ele, porque você vai me representar para ele. Eu vou mostrar para Faraó que ele não é Deus. Agora, dentro desse pedido aqui, esse sermão ficaria incompleto. Eu não estava querendo falar desse assunto, mas eu achei que se eu não mencionasse, o sermão ia ficar incompleto. É porque nesse pedido, Deus fala, você vai para lá, Moisés, mas eu endurecerei o coração de Faraó. E muita gente, eu sei que vai perguntar depois, escuta, ele pregou, mas eu não entendo essa passagem. Se Deus endureceu o coração de Faraó, Faraó não tem culpa. Não é isso? Lembro que eu disse que a Bíblia é Deus falando com sotaque humano? Lembrem-se disso? Repito, se Jesus encarnasse hoje e nascesse falando português, Jesus também ia dizer, vão com Deus. Mas essa expressão vai com Deus não significa que Deus não está lá. Não significa uma negação da onipresença de Deus. Parece que Deus não está lá, né? Venha com Ele. Deus não está em toda parte? Então essa vai com Deus, vem com Deus é uma figura de linguagem. Jesus talvez se encarnasse hoje falando português, Jesus também diz assim, estou morto de cansado. Isso não significa que Deus revelou que os mortos se cansam. Hoje, aqui, quando alguém insiste em fazer uma coisa que eu discordo, a gente acaba dando uma ordem. Eu não vou falar mais nada, não. Vai lá, faz, esquece. Não é uma ordem, mas é uma ordem simbólica. Eu não estou te mandando fazer aquilo, é porque você foi tão teimoso ou teimosa que eu falei, vai e faz. Na gramática é uma ordem, mas é apenas um símbolo. Sabe como eu diria em hebraico? Vamos supor que você quer tomar sorvete e eu acho que não deve porque a sua garganta está infeccionada. Em hebraico eu diria, eu vou te fazer tomar sorvete. Entenderam? Eu vou te fazer tomar sorvete é apenas uma forma de falar, como eu diria em português, não vou falar mais nada, vai lá, toma quanto sorvete você quiser. Por isso que Deus falou, eu endurecerei o coração do faraó. E esse aqui é um pedacinho do livro dos mortos que mostra o defunto entregando o coração dele para Horus e pedindo a Horus que o meu coração não fale contra mim no juízo. Algumas múmias surpreenderam os arqueólogos porque dentro do coração, no lugar do coração, tinha um escaravelho de pedra. E do outro lado, orações com o verdadeiro nome da divindade, para ter domínio sobre ela. Por quê? Porque no dia do juízo final, o Deus tiraria o coração da pessoa e colocaria no prato da deusa Maat, que falaria a verdade.
Só que enganado pelo que estava escrito atrás aqui do escaravelho, o Deus, ao invés de tirar o coração de verdade, tiraria um coração de pedra. E como a pedra não tem memória para denunciar os seus pecados, você jamais seria condenado no dia do juízo. Entenderam a tática egípcia? Aqui é um exemplo de uma múmia, e dentro da múmia ali circulado, um escaravelho. Então, quando Deus brinca com o faraó, eu endurecerei o coração de faraó, é assim, ele acha que o coração duro dele vai livrá-lo do juízo, né? Então tá bom, eu vou deixar que isso aconteça, eu endurecerei o coração de faraó. Entenderam? Ficou claro para a igreja essa passagem? Continuando, Moisés vai para o Egito, e quando ele chega diante do faraó, ali o próprio faraó tinha uma preocupação muito grande. Então quero convidar todo mundo agora a fazer um exercício mental. Não estamos mais em Porto Alegre no dia 21 de abril de 2018. Estamos dentro do Palácio de Faraó, em algum dia do ano 1450 a.C. Sabe o que nós veríamos todo dia? O cerimonial que manteria a ordem cósmica. Qual era a ordem cósmica? Os egípcios acreditavam que o sol era o deus Khepri. O deus Khepri. E o deus sol, o deus Khepri, ele era no formato de um escaravelho, de um besouro. Lembra aquele besouro de pedra, o escaravelho de pedra, do coração? É o deus sol. Então eles acreditavam que durante o dia, o deus sol pegava a barca solar e cruzava o céu, iluminando os homens. À noite, o deus sol, o deus Khepri, ele entrava para o submundo dos mortos, por isso que ficava escuro, que ele estava no mundo dos mortos, morto, mas ele ressuscitava na manhã seguinte e andava com a barca solar. Entenderam? De onde que eles tiraram essa ideia que o sol vai numa barca no céu e entra para o mundo dos mortos debaixo da terra e volta? De onde tiraram isso? Vocês vão rir um pouco agora, mas antes de rir, deixa eu falar uma coisa. Eu estou com um pequeno problema, porque eu sei, o pastor já me adiantou e não é culpa dele, que meio-dia eu tenho que parar porque tem um problema do estacionamento. Eu vou ver como é que eu faço aqui, porque eu preciso pelo menos uns 15, 20 minutos e faltam 5 para meio-dia. Eu vou tentar aqui, tá bom? Então, quem tiver problema de carro preso, tenha paciência só de uns 10 minutos com o pregador, tá bom? Não posso fazer isso. Vai que o carro de alguém que está precisando... Tem visitas aqui, não tem? Quantos são visitantes? Que não, vem, pode levantar a mão, não vou pedir nada, não. Isso. Imagina, você está... Tem até medo da igreja hoje, vai pedir dinheiro, né? Não. Imagina se agora eu levo o sermão até 2 horas da tarde. Você não volta nunca mais aqui, o cara não para de falar. Vamos ver então, exercício de professor. Qual é o nome do Deus Sol mesmo para eles? Khepri, parabéns, gostei. É ele que é o irmão do Tiago? O pai dele falou assim, olha, quando você teve aqui uns 10 anos atrás, o meu menino Tiago foi apresentado ali na igreja e ele falou que queria ser arqueólogo. Eu falei, que legal, ele virou? Não, ele está fazendo curso de odontologia. Eu falei, mas dependendo do tratamento, ele vai continuar fazendo buraco em alguém. Então, quer dizer, dá na mesma, viu? E está na família aí. Como é que é o seu nome? Diego. Vamos ver se o Diego salva a minha pátria, viu, Diego? Virando um arqueólogo no futuro. O deus Khepri, qual que era o inseto que representa o deus Khepri? Escaravelho ou besouro. Por que eles tinham essa ideia? Agora vocês vão rir um pouquinho. Esse besouro tem no Brasil. E ele tem um costume curioso. Ele pega as próprias fezes e faz uma bola com essas fezes. E ele tira aquela bola de fezes do buraco e sai rolando. Não é isso? Ele sai rolando aquela bola de fezes e joga num outro buraco. Isso é um mecanismo da natureza muito interessante, porque naquela bola de fezes existem sementes que acabam plantando, ele acaba plantando e cultivando a terra. Então os egípcios viam esse besouro rolando aquela bola de fezes de um buraco para o outro e imaginavam que o sol também é como se fosse o grande besouro, Khepri, rolando o sol até entrar de novo debaixo da terra. Aqui, ó, por isso que nos papiros você vê desenhado o besouro com a bola do sol em cima. Muito bem, só que
quando ele passava por baixo no submundo dos mortos, havia um Deus tão mau, que ele fazia guerra para matar Khepri. Esse Deus chamava-se Apófis ou Apep, a serpente do mal. Essa divindade ela é tão má, que no Egito nunca se encontrou um culto a ela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu trabalho com a hipótese, isso pode ser uma outra oportunidade de falar com vocês, do que eu chamo de tradição adâmica. O que Deus revelou para Adão passou para os filhos deles, e as culturas pagãs pegaram a revelação de Deus, só que eles acabaram falsificando, mas até brincar aqui do dinheirinho falso, o falso imita o verdadeiro. Então eu não devo me surpreender de encontrar no mundo pagão resquícios da verdade que Deus revelou para Adão, porque se o mal tenta anular a verdade, ele falsificar a verdade, ele pegar algo da verdade para distorcer, concordam comigo? E aí que vem a ironia de Deus, porque em distorcendo a verdade, o inimigo acaba preservando alguns sinais de verdade, de modo que não importa em que lado do mundo você esteja, em que segmento, sempre haverá algum foco de verdade para você ali. Deus atinge todo mundo. E esses povos sabiam que o arqui-inimigo dos deuses, porque eles eram politeístas, era uma serpente chamada Apep, que também é traduzida como um velho dragão do mar. E essa serpente Apep, o dragão do mar, é a representação de todo o mal. Aí você vai virando, até chegar no Apocalipse, o dragão, a antiga serpente, a besta que sai do mar, o Leviatã do livro de Jó, né? Aquela coisa toda, o grande inimigo, e ele tenta matar o deus Khepri. A batalha lá embaixo é tão grande, que até Set, que é o deus das trevas, se une a Khepri para ajudá-lo na batalha. E tem um outro deus, uma cobra, que é a Mehen. Está vendo ali dentro da casinha do deus Set, tem uma cobrinha? Aquela cobra é do bem. Até ela ajuda na batalha. E a grande Apep está aqui fora. Está vendo a cabeça dela aqui fora? À direita aqui, ó. Essa é a barca solar. Aqui de novo você tem o deus Set, o Khepri ou Horus sentado ali, que é o sol, e ele matando a serpente. Então quando ele mata a serpente, o barco consegue renascer e eles atravessam. Para os egípcios, um período de nublado, embora não chove no Cairo, mas lá no norte sim, um período nublado de chuvas era medo, porque significa que Khepri estava morto. Um eclipse para eles, a escuridão, é o fim do deus Khepri, o maior deus do panteão deles, o deus dos vivos, o Horus. Então todos os dias, para garantir que a batalha fosse vencida, o que acontece? Os deuses do Egito todos entravam no barco, todos os deuses do Egito entravam no barco e ajudavam Khepri a derrotar a grande serpente. E os sacerdotes de Faraó tinham que, na madrugadinha, logo no amanhecer do dia, fazer encantamentos. Eles pegavam a serpente, faziam de argila, colocavam no chão, cuspiam nela, quebravam, batiam com o pé sobre ela, quebravam, cuspiam, pronunciavam o nome verdadeiro dela, e assim os sacerdotes de Faraó garantiam a vitória do Deus lá embaixo. Entenderam isso? Agora, qual é o grande poder que faz Aliás, eu queria mostrar isso aqui. Esse é o deus Set, na forma de um gato, matando a serpente que está impedindo o caminho da árvore da vida. Isso é egípcio. Vocês verem como é que a revelação que Deus deu a Adão realmente foi mais do que bíblica. Lá a serpente acorrentada, porque eles acreditavam que haveria um tempo em que a serpente seria finalmente acorrentada. No Apocalipse você vê lá o dragão foi colocado sob cadeias. E o que garantia a vitória? Havia uma força anterior aos deuses, que os deuses do Egito têm um começo, eles não são eternos e eles podem morrer. Essa força cósmica sideral, chamada Reka,
é o que a gente traduz por magia. Então, na mentalidade dos egípcios, produzir uma magia não era um truque de mágico de David Copperfield. Era saber que o poder estava com você. Por isso que Deus falou com Moisés: você vai lá e vai produzir uma magia na frente de Faraó. Deus usou aquilo naquele tempo, porque aquilo é que precisaria para convencer o Faraó e as pessoas que Deus estava. Por isso que Deus, naquele tempo, fez Moisés fazer o cajado virar cobra, e hoje Deus não opera assim. Tem gente que pergunta, por que na Bíblia tem tantos milagres, Deus abre o mar vermelho, e hoje não acontecem essas coisas? Porque Deus dialoga com cada povo, com cada época, na sua linguagem, com o que eles precisam. Hoje a ideia é outra. Hoje, pelo contrário, eu até digo, não fique indo atrás de um culto, de uma igreja, de um pregador, só porque ele opera milagres. Porque se for assim, é interessante, você vai na igreja A, ele opera um milagre lá, aí você vai na igreja B, o outro também opera um milagre, e o da B fala mal do A. Um recebe uma facada lá e mostra a camisa ensanguentada, que as pessoas agora são curadas porque tocaram na camisa dele. E ele está vendo, é de Deus, porque como é que o outro foi curado porque encostou na camisa ensanguentada do apóstolo? Aí você muda de canal, tem um outro canal lá, de um outro também, que fala que ele tem um óleo santo ungido em Israel e que a mulher curou de AIDS tocando o óleo santo, e ela dá o testemunho. E aquele que tem o óleo santo fala que o da camisa é do capeta, e o da cabeça fala que é o outro. Aí se abandona os dois e vai para o espiritismo. Aí no espiritismo alguém vai e manda uma mensagem psicografada de alguém que morreu, contando com detalhes, coisas que só você e a pessoa sabiam. Você fala assim, só pode ser de Deus, porque é a mensagem da minha mãe, a letra é dela e ela já morreu. Aí você sai do espiritismo e o espiritismo fala que os outros dois lá são charlatães. Aí você deixa o espiritismo esses dois, você vai até Fátima, e lá em Fátima eles falam de um milagre que Nossa Senhora apareceu em Fátima e curou várias pessoas. Então eu digo assim, não estou indo contra nem o catolicismo, nem o espiritismo, nem as religiões que eu mencionei aqui. Eu estou apenas dizendo que não siga uma igreja ou uma religião apenas porque ali faz milagre. Isso é pouco. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu não fiz nenhuma denúncia à religião nenhuma aqui. Se algum dia você quiser virar adventista porque alguém foi curado aqui dentro, eu falo, não se torne adventista. O motivo de você querer vir aqui não é porque o pastor Álvaro curou uma pessoa impondo a mão aqui, ou a pessoa levantou e veio aqui à frente. Por quê? O que eu quero dizer com isso é simplesmente o seguinte, preste atenção para você não pensar que eu estou atacando outras religiões aqui. Milagres e eventos miraculosos não devem ser a razão para você ficar naquele movimento. Porque essa mesma razão será apresentada por alguém de outro movimento que vai falar que aquele que você está é do diabo. O motivo que você tem que ter para seguir alguma coisa é porque ele está condizente com a palavra de Deus. E não porque ali tem curas, tem milagre, tem prosperidade, tem isso, tem aquilo outro. Porque isso tem em todo lugar e uns falam mal dos outros. Ficou claro? Milagre não é motivo. Mas naquele tempo Deus precisava operar um milagre por uma função específica. Então por isso Moisés jogou o cajado. Aqui é o Reca, que depois foi transformado em Deus, a magia, e 2 cajados em forma de serpente na mão. A tumba do vizir, Rekhmiri, e você tem também os cajados em forma de serpente aqui, ó, mostrando que realmente isso era uma coisa muito forte para o Egito. Olha os sacerdotes segurando cajados em forma de serpente. Por isso que Moisés, quando ele joga o cajado no chão, tinha que se transformar, era numa serpente mesmo, não podia ser outra coisa. Aí o que Faraó faz? Os meus sacerdotes, a meu mando, porque eu sou Deus, eu mando neles, eles obedecem, também fazem isso. Transformam o cajado em serpente. E também viraram serpente. Mas a Bíblia diz que a serpente do cajado de Arão, ou Moisés, engoliu as outras. Por que engoliu? De novo eu vou no Egito e encontro a resposta. Quando você vai nos textos das pirâmides, fala do faraó como sendo aquele que come a sua magia e cospe as suas almas. Tá certo? Aquele que come a sua magia. Quando você pega outro texto do Egito, das pirâmides também, de 2400 a.C., lá fala... o rei, ou faraó, é aquele que come os homens vivos e os entrega aos deuses. Ele que come ou devora a sua reca, a sua magia. Nos textos dos sarcófagos dizem, eu tenho engolido as 7 serpentes urais.
O livro da vaca celestial fala: eu me guardo contra aqueles que fazem essas coisas e tal. Eu sou aquele que os engole. Então, nos egípcios, você podia até fazer uma mágica, mas se a da outra te engolia, porque a do outro é que é o poderoso. Por isso que tinha que engolir mesmo. O faraó ficou desesperado, porque aquilo que a vara de Moisés engoliu era justamente o cerimonial que eles precisavam ter durante a noite para permitir que o Kepri pudesse vir. Mesmo assim, Faraó foi duro, não aceitou. Teimoso, síndrome de Deus, como muita gente tem até hoje. Resultado, no dia seguinte, vieram as pragas. E por que as pragas? Se você olhar na Bíblia, cada praga atinge em cheio uma divindade egípcia. Lembra que eu falei que no barco solar todos os deuses entravam para ajudar Kepri a batalhar contra a serpente? O que estava acontecendo no Egito nos dias seguintes mostrava que a batalha dos deuses egípcios estava sendo perdida. Era o Deus de Israel que poderia salvá-los. E qual foi a 9ª praga? Vocês se lembram? Pode olhar na Bíblia, pode colar. A 9ª praga. A 9ª praga do Egito. Trevas. O que eu falei com vocês que os egípcios, quando tinha um eclipse e tudo escurecia, eles entravam em pânico porque o Deus Kepri estava sendo morto. E Deus, como clímax das pragas, escurece tudo. E no dia seguinte, os primogênitos do Egito morrem. Inclusive nós temos aqui, eu acho que eu pulei, tinha algum ponto aqui, tinha o livro, o papiro de Pulver, que está na biblioteca de Leiden, na Holanda, e esse papiro é um documento egípcio que menciona pragas terríveis caindo no Egito, e fala que o rio Nilo se tornou em sangue, fala que os mortos estavam sendo acumulados aos montes, que havia trevas sobre a face do Egito. Então nós temos uma comprovação fora da Bíblia de que as pragas são históricas. Pena que faltou o slide do papiro e Pulver, tá bom? Bom, o que eu concluo então com esse sermão? Primeira coisa que eu concluo. Quando eu olho o cajado de Moisés, eu noto que ele trouxe muita coisa boa, mas também trouxe problemas para Moisés. O cajado foi aquele do qual ele fugiu quando Deus apareceu para ele. E o cajado foi aquele que acabou mostrando as fraquezas do próprio Moisés. Foi com o cajado que ele, impaciente, feriu 2 vezes a rocha quando não deveria. O mesmo instrumento que, por um lado, ajuda, por outro lado, traz problemas. Segunda coisa que eu aprendo. O medo que Moisés enfrentou em Midian foi tão grande que fez Arão entrar na história. Era Moisés que deveria falar para Faraó. Era Moisés que Deus mandou. Mas ele estava com tanto medo, Deus falou assim, tá bom, olha, já que você está com tanto medo, Arão será o seu intérprete. Ah, tá bom, aí eu fico mais aliviado. E ele estava com tanto medo que, ao invés de ir ele à frente, era sempre Arão que falava. Quem mandou as primeiras pragas foi Arão. E quem fez o bezerro de ouro? Quem fez o bezerro de ouro? Foi Arão. Deus mostrou para Moisés que, olha, meu filho, eu posso ter misericórdia de você, mas o meu caminho é mais fácil do que você está querendo. 3.000 morreram depois lá do bezerro de ouro por causa de Arão. Podiam ter sido poupados. Número 3. O cajado serviu tanto para dar apoio como para disciplinar Moisés. Porque naquele cajado do faraó tinha uns flagos assim na frente, que era um símbolo interessante para o egípcio. Porque o mesmo cajado que salva a ovelha também a repreende quando ela precisa apanhar. A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado serve para salvar e para repreender. O mesmo cajado que Deus usou para dar força a Moisés, para ele conduzir, também foi para repreender Moisés. Ou seja, Moisés podia ser o pastor do povo, mas Deus ainda era o pastor de Moisés. E como pastor de Moisés, Deus vai a cada um no seu contexto. Pedagogia e didática fazem parte, tem um erro de português ali, fazem parte da providência divina. E mais, antepenúltimo ponto. O que parece ser apenas um conflito humano reflete um conflito cósmico. Porque me chama a atenção que uma das palavras mais comuns em hebraico para serpente, para cobra, é naash. Mas tem uma palavra em hebraico, tanim, que está ali no quadro, que tanim é a serpente do mar, é o dragão,
é aquela serpente Apep. E quando fala que Moisés transformou o cajado dele em serpente, não fala que transformou em Naash, transformou em Tanim, em Apep, ou seja, aquela briga que eles estavam vendo entre Moisés e os magos de Faraó, na verdade refletia a briga entre os anjos do bem e os anjos do mal. E você tem que entender isso na sua vida. Toda discussão, toda situação é um reflexo do mundo espiritual. Uma pessoa que chega para você e lhe dá uma firmeza, é o Espírito Santo que está usando. E às vezes também quando uma pessoa chega no dia que você não precisa ouvir aquilo e te dá um banho de água fria, pode saber que existem forças do mal também impelindo-o a fazer aquilo ali. É um reflexo. Mais um detalhe. Deus podia sozinho tirar o povo do Egito, mas ele ainda preferiu contar com o falho e fraco Moisés. O último, Deus foi paciente com os erros de Moisés, as dificuldades dele, e mesmo tendo consequências, elas não foram sem misericórdia. Moisés não entrou na terra prometida, mas ele tem o seu lugar guardado no reino dos céus. E depois de toda essa explanação de Egito aqui, de Moisés, o que é que eu entendo? Eu termino meu sermão com esse último slide, deixando uma palavrinha que eu aprendi em hebraico, e é difícil traduzir essa palavra. E essa palavra, para mim, resume toda a vida de Moisés. É a palavra chutzpah. A primeira vez que eu fui à Itália, eu vi essa imagem de Moisés na igreja de San Pietro in Vincoli. O Moisés de Michelangelo, tão bonita aquela estátua, dele olhando assim forte, musculoso. Alguém chega até a dizer numa lenda aí que era tão perfeita a estátua que quando Michelangelo terminou de esculpi-la, ele bateu com o martelo no joelho e falou, parla! Isso é uma lenda, mas realmente parece que vai falar as veias, as artérias. Um médico veria ali uma precisão, sabe? Mas o Moisés que eu encontro na Bíblia não é aquele Moisés forte do Michelangelo. É um Moisés vacilão, fraco, pesado de línguas, que cometia erro, que perdia a paciência, mesmo sendo o homem mais manso da terra, que cometeu suas bobagens, até matou um homem. Mas ele tinha essa palavra hebraica, chutzpah. O que é chutzpah? Chutzpah é uma palavra hebraica que significa quando você tem audácia, arrogância, mas não no sentido negativo da palavra. Quando você é teimoso, quando você quer uma coisa de tal maneira que você fala, eu quero, eu vou morrer querendo isso, mas eu vou até conseguir. Lembra a viúva do juiz Iníquo? Que ela ficava todo dia batendo a porta dele? Defende a minha causa! E Jesus usa como uma coisa positiva, aqui em hebraico é chutzpah. Você lembra quando Jacó falou, eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar? Aquilo é chutzpah. Lembra quando Paulo fala, entrando com intrepidez no santo dos santos? Embora Paulo tenha escrito em grego, com certeza ele estava traduzindo a palavra chutzpah. E quando Deus viu Moisés matando o egípcio, Deus falou assim, esse camarada é atrapalhado. Ele mete as mãos pelos pés. Ele feriu o egípcio. Mas por quê? Porque ele viu batendo no seu irmão. Vem cá. Ele é meio sanguíneo, ele é meio colérico, mas eu posso usar esse moço. Ele é pesado de línguas, mas eu posso usá-lo porque ele tem chutzpah. Ele tem audácia, ele tem energia. E é isso que eu desejo para a minha vida e para a sua nessa manhã. Que você tenha chutzpah, a mesma que teve Moisés. Por isso que ele pôde chegar perante Deus e falar assim, Senhor, perdoa esse povo, ou risca o meu nome, e Deus não entendeu como uma blasfêmia. Por isso que ele chegou audaciosamente e falou, Senhor, mostra-me o teu rosto. E Deus falou, tá bom, Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade. Tenha essa audácia, porque aí você vai entender que o mesmo Deus que conduziu Moisés vai conduzir a sua vida. E quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé e fazer a oração final? 15 minutos, como eu falei. Fui pontual até no atraso. Oremos então. Amado Senhor, muito obrigado pelo momento que tivemos estudando a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estavam atentas aqui, aqueles que estão nos acompanhando de casa também, dos mais diferentes pontos do Brasil e quem sabe do mundo. Queremos aprender, Senhor, a ter essa audácia de Moisés, essa chutzpah, porque nós somos fracos, Senhor. O Senhor não precisa de nós, mas ainda assim prefere contar conosco.
O Senhor é todo-poderoso. E como Moisés no Horebe, nós também te suplicamos, mostra-nos a tua face. Como Moisés, Senhor, nós metemos as mãos pelos pés, erramos, às vezes damos demonstração de poder, às vezes de fraqueza, às vezes damos demonstração de paciência, às vezes de impaciência. Mas como Moisés, somos pessoas que amamos o teu nome. E se o Senhor tem uma missão para nós aqui hoje, para nos levar ao Egito, para tirar o teu povo de lá, usa-nos pelo teu poder. Porque o cajado é apenas um símbolo, mas o verdadeiro poder vem de Deus. Pena que os faraós desse mundo não entendem isso. Mas um dia, Senhor, queremos ver o nosso Jesus voltando nas nuvens com poder e grande glória. E nesse maravilhoso momento, conhecer personagens, heróis do passado como Moisés. E que estejamos na multidão dos teus filhos, ó Pai, é o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.